Lá na nossa instituição, você tem todas as religiões. Tem todas as religiões lá presentes, todo mundo convivendo numa boa, sem problema nenhum. Tem evangélico? Também. Tem mesmo? Tem pastor também. Pastor que é maçom? Tem. Certeza. Na Assembleia de Deus tem, mas são ocultos, né? São Não, escondidos. eu digo assim, a família Ferreira toda maçônica. E eles não escondem isso. É mesmo. E eu acho difícil hoje, é polêmico, eu quase não prego em Madureira, quando me levo é por misericórdia. Mas eu falo abertamente, Manuel Ferreira é maçom, o camarada que escreveu vários hinos da harpa, Macalão, maçom. Paulo Livas, Macalão, maçom. E Manuel e Abner Ferreira, maçom. Pastores e presbíteros que já são maçons, e tem vários, tem muitos dentro da IPB. Então o Supremo Conselho resolveu que quando o presbítero que é maçom terminar o mandato dele, ele só pode ser reeleito se ele largar a maçonaria. Tá? E os pastores, já que não tem mandato para ser pastor, quer dizer, pastor é diferente a situação, eles são encorajados e exortados a sair da maçonaria. O tema maçonaria sempre gerou curiosidade e polêmica, mas não pretendo aqui revisar sua história. Existem inúmeros vídeos e artigos que exploram esse tema com profundidade. O que eu quero trazer hoje é algo mais específico, o envolvimento de pastores evangélicos com a maçonaria, algo que para muitos parece improvável ou no mínimo controverso. Vamos refletir sobre como essa realidade combinada ao avanço do ecumenismo pode estar impactando negativamente a fé cristã e a integridade de muitas igrejas. Houve um tempo em que era inconcebível imaginar pastores evangélicos envolvidos com a maçonaria ou ocultismo. Afinal, o cristianismo e a maçonaria seguem caminhos aparentemente opostos. No entanto, com o crescimento do ecumenismo, a prática de unir diferentes religiões, o que antes era teoria, tornou-se um fato alarmante. O ecumenismo, a união de todas as religiões, não importa o que se crê, é uma ameaça à igreja e não uma bênção para a igreja. Não há unidade fora da verdade. Nós só somos um com aqueles que professam a mesma fé, que creem no mesmo Deus e que professam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. O que o evangélico precisa saber é que existe uma diferença fundamental na questão da justificação do pecador entre o pensamento reformado e o pensamento católico. Eles são absolutamente incompatíveis. Para resumir, no pensamento reformado, nós adotamos o que é chamado de monergismo, ou seja, a ação de um. Quem salva é Deus que mandou seu Filho, é Deus que chama, é Deus que dá fé, é Deus que ilumina, é Deus que vai buscar o pecador e é Deus que sustenta o pecador até o dia da redenção. Uma característica do falso pastor, e é esta: ele se adequa ao espírito da época. Ele fala aquilo que todo mundo quer ouvir. Paulo disse, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Vão se ajuntar mestres para pregar aquilo que eles querem ouvir. O espírito da época, da nossa época, é o ecumenismo. Portanto, se você quer agradar o mundo, seja ecumênico. Para os cristãos, essa mistura é perigosa, especialmente porque a Bíblia condena veementemente o ocultismo. Ainda assim, o que mais se ouve hoje é que diversos líderes evangélicos, antes exemplos de fé, têm ligações com a maçonaria. Isso provocou uma polêmica muito grande. Inclusive um dos pastores da nossa igreja, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é muito conhecido no nosso meio, um dos grandes pregadores da nossa igreja, está sendo processado na justiça por um maçom, porque escreveu há alguns anos passados material a respeito desse assunto. Eu posso até ser processado também, né, por esse estudo aqui. E os maçons, alguns ameaçaram entrar na justiça, e a coisa está feia, né? Tem um grupo de pastores e presbíteros que são maçons dentro da nossa igreja, que estão... alguns se converteram, como o caso daquele pastor que eu contei, né? Mas outros estão assim bem chateados com tudo isso. Então veja bem, a Bíblia diz, Efésios 5:11, né?
Não se comuniquem, 10 e 11, com as obras infrutíferas das trevas, porque tudo que eles fazem ocultos é maligno, é profano. E a Bíblia diz, nós como filhos da luz devemos condenar. Na luz não existe escuridão. Não existe nada oculto. E a maçonaria é feito na luz ou é no oculto? Já vem a palavra ocultismo, né? Então é satanismo. Maçonaria é satanismo. A gente tem hoje, por exemplo, um camarada que saiu da maçonaria, que é o apóstolo da Sara Nossa Terra. Você sabia disso? Ele é um dos fundadores, o coach. Sim. Poderosíssimo. E tá aí, saiu na Veja, Folha de São Paulo. Abriu mão do pastoreio por se tornar grau-mestre. Faz sentido, como eu falei pra você, tem um amigo meu que é pastor, eu não consigo entender. Ele é uma pessoa muito confusa, né? Inclusive a narrativa, como você falou, é uma narrativa liberal, a narrativa dele, né? Eu gosto muito dele. É pentecostal ou é reformado? Assim, reformado. Reformado. Tá. Ele consegue conciliar, né? Não sei como, mas... ele consegue. Por conta dessa lambança, né? Então, eu comentei com ele, voltando esse menino, esse exemplo, eu comentei com ele nessa última conversa que a gente teve, que me soa como hipocrisia a pregação dele. Porque nas conversas fora do púlpito é uma coisa, né? Me beira quase já o ateísmo, né? É comum ouvir pregadores culpando os fiéis pela ausência de milagres, curas e manifestações do Espírito Santo. Muitos afirmam que a causa principal é a falta de oração. Mas será que é só isso? Ao observar irmãos sinceros que oram com fervor e dedicação, percebo que o problema pode estar nos próprios líderes. Muitos parecem estar longe da presença de Deus, vivendo de aparência enquanto culpam os fiéis pelos problemas da igreja. Alguém falou, pastor, por que nós não estamos tendo tanto milagre? Eu falei, não estou nem comparando com a igreja de Atos. Quem serve a Deus há mais tempo, lembra disso. A década de 90, nós tivemos um mover de curas, sinais, milagres, maravilhas, enchendo o Brasil. Foi um negócio extraordinário. Aí o cara falou, nós não estamos vivendo mais isso hoje. Eu falei, sim, mas se você já era crente na década de 90, você deve se lembrar que nós tivemos um despertamento à oração e jejum na década de 90, como talvez nunca houve antes. Nós não somos daqueles, Michel, que acreditam no cessacionismo, no sentido de que Deus não faz mais. O tempo dos milagres acabou. Não, Deus continua fazendo. Eu, pessoalmente, sou testemunho de alguns milagres que Deus fez na nossa geração e nós podemos e devemos aguardar e esperar de Deus sinais, maravilhas da sua onipotência generosa, porque Deus realiza grandes obras ainda hoje. Enquanto isso, eles enriquecem, constroem impérios e perseguem aqueles que ousam expor suas práticas obscuras. Esses líderes não apenas carregam o peso de sua hipocrisia, mas também impõem fardos pesados sobre suas ovelhas, desviando-as do verdadeiro evangelho. Não é difícil identificar cristãos envolvidos com a maçonaria, apesar de alguns tentarem esconder, os sinais são visíveis. Por outro lado, há pastores corajosos que se levantam contra essas práticas, denunciando a dualidade de líderes que servem a dois senhores. Tem um amigo meu que é pastor, eu não consigo entender. Ele é uma pessoa muito confusa, né? Inclusive a narrativa, como você falou, é uma narrativa liberal, a narrativa dele, né? Eu gosto muito dele. É pentecostal ou é reformado? Assim, reformado. Reformado. Tá. Ele consegue conciliar, né? Não sei como, ele consegue. Por conta dessa lambança, né? Então, eu comentei com ele, voltando esse menino, esse exemplo, eu comentei com ele nessa última conversa que a gente teve, que me soa como hipocrisia a pregação dele. Porque nas conversas fora do púlpito é uma coisa, né? Me beira quase já o ateísmo. O cara se tornou grau-mestre, ele fundou a Sara Nossa Terra, pregou todos esse ano na Sara Nossa Terra. Ele colocou pastores e membros na maçonaria, porque ele era coach. Ele é um coach que deu mentoria para estrelas aí, internacional. Quer dizer, e estava no púlpito. E olha o que é a Sara Nossa Terra. A Sara Nossa Terra é uma potência. É uma potência, não podemos dizer. Ela tem emissora de TV, tem emissora de rádio, tem megas templos no Brasil inteiro. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para uma realidade que é muito real a maçonaria. Então a maçonaria ela envolve política e religião desde que o mundo é mundo. Então existem igrejas, denominações que estão sendo dominadas também e gerenciadas por maçons? Com certeza. Quando líderes escolhem caminhos ocultos, comprometem sua fé e arrastam a igreja para o erro. Se quisermos ver
milagres, salvação e um verdadeiro avivamento, a oração é essencial. Mas não basta apenas orar. É preciso também denunciar o avanço do ecumenismo e do ocultismo dentro de nossas igrejas protestantes. Os casos estão se multiplicando e precisamos agir. A verdade é que servir a Deus exige compromisso e integridade. Não há espaço para a aliança que afastam a igreja de sua missão divina. É hora de refletirmos sobre a direção que nossas igrejas estão tomando. Pastores que deveriam ser exemplos de fé estão se desviando enquanto culpam as ovelhas por problemas que eles mesmos criam. Precisamos de líderes que vivam o evangelho de forma autêntica e rejeitem qualquer forma de ocultismo ou práticas contrárias à palavra de Deus. Se você é cristão, ore, mas também esteja atento e tenha coragem de denunciar aquilo que fere a fé e a verdade do evangelho. A luta não é apenas por uma igreja mais fiel, mas por um cristianismo que honra de fato o Deus que nós servimos.